Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé em reverência à palavra de Deus, não a mim. Lucas 24, versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús é uma passagem bem conhecida. Na minha versão é Almeida século 21. Se conseguir mudar, Naila, para todos acompanharem. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, 11 quilômetros aproximadamente. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos deles estavam como fechados, de modo que não enxergaram. Então ele lhes perguntou, Jesus pergunta a esses homens, do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu, és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Jesus perguntou, quais? E eles responderam, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e não acharam o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Então Jesus disse, ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram? Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiram, Jesus fez com que iria mais distante. Eles, porém, insistiram, fica conosco, pois já é tarde, e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Vamos orar? Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito Santo me use, Pai, como um mero instrumento em tuas mãos e fale aos nossos corações nesta manhã, Deus. Abra os nossos ouvidos e corações em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi essa passagem porque ela faz um paralelo com a última mensagem que foi exposta pelo pastor Antônio em João, a pesca maravilhosa ali. Então os discípulos naquele momento, após a ressurreição de Cristo, desanimaram. Cadê Jesus? Morreu, não ressuscitou até agora, não estamos vendo ele. Vamos fazer o quê? Voltar a pescar. É o que a gente sabe fazer. Então eles voltam a pescar. E esses homens, aconteceram a mesma coisa com eles. E notem, o versículo 3 fala no mesmo dia. Foi no mesmo dia, no domingo de Páscoa ali, esses homens esperam até um certo horário, nada acontece, Jesus não aparece. Até viram falar que o sepulcro estava vazio, Pedro foi lá confirmar, ok, estava vazio mesmo, mas e aí, cadê Jesus? Como a gente vê no relato aqui, já era quase o final do dia, cerca de 11 quilômetros mais ou menos, eu creio que deveria ser umas 4 horas da tarde. Eu trabalho em Campo Grande, estou morando aqui no Parque Moscoso, esses dias eu vim a pé de lá para cá, 6,5 quilômetros. Gastei 1 hora, só que eu não sou muito parâmetro, porque eu ando muito rápido. Então eu creio que esses homens caminharam umas 2 horas, 2h30, até chegar em Emaús. Então saíram umas 3h30, chegaram lá umas quase 6 horas da noite, já estava entardecendo, constrangeram Jesus a permanecer com eles. Então eles ficaram até a tarde, esperando ver Jesus, esperando algo acontecer ali. Ele morreu, cadê? Vai ressuscitar? Então eles esperavam, e a gente não sabe o que aconteceu, se foi por medo, ou simplesmente estavam perdendo a esperança em Cristo. Esses homens agora retornam para suas casas. Enquanto iam pelo caminho conversando sobre Cristo, o próprio Cristo lhes aparece.
E aí aqui uma promessa se cumpre. Enquanto estiver 2 ou 3 conversando sobre mim, falando em meu nome, eu estarei com eles. Então esses homens estavam debatendo sobre Jesus ali, sobre o que aconteceu, e o próprio Jesus aparece a ele. Mas esses discípulos não reconhecem Jesus. A gente não sabe o porquê, não se menciona aqui através de Lucas, mas os olhos deles não enxergam Jesus. Não dá para eles perceberem que era o próprio Jesus caminhando com eles. E eu quero dizer aqui que não é um evento fantasmagórico acontecendo, não apareceu nenhum fantasma para eles, até porque Jesus ressuscitou em corpo. Em corpo. Tomé tocou nas feridas, Jesus estava em corpo. Só que aqueles homens estavam tão desesperançosos, tão desesperados. E eu creio também que o corpo de Jesus deve ter mudado alguns aspectos, porque agora era um corpo glorificado, mas mesmo assim daria para reconhecer Jesus, mas esses homens cabisbaixos não reconhecem. E aí Jesus caminha com ele, corporalmente, fisicamente com eles, até Emaús. E aí esses homens que tinham uma fé em Cristo Jesus, tinham uma fé no poder de Cristo, sabia que ele era poderoso em obras, até cito que ele era um profeta, e isso traz para nós que esses homens tinham uma fé num evangelho distorcido, numa meia-verdade do evangelho. Eles não tinham um entendimento correto o que era o evangelho de fato. A gente vai ver que esses homens queriam que Jesus iria libertar Israel, mas fisicamente, do império, do poder de Roma. E não foi para isso que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Então eles tiveram tanto tempo com Cristo, mas não conseguiram compreender o verdadeiro evangelho. E isso se aplica a nós também. Quanto tempo estamos na igreja, quanto tempo temos de crente e às vezes não entendemos o evangelho. E se a gente não entender o evangelho corretamente, a nossa fé vai ruir na primeira decepção que a gente tiver. Se a gente não tiver um entendimento verdadeiro do que é o evangelho, a nossa fé vai falhar. Na hora de exercer a nossa fé, ela vai mascar. Ela não vai funcionar se a gente não tiver os alicerces corretos. Entretanto, no meio do caminho, o próprio Cristo começa a pregar o evangelho para eles e abrir os olhos desses homens, e a sua fé e esperança voltarão ainda mais firmes e inabaláveis, porque agora eles começam a entender o evangelho correto. Eu fico maravilhado de tentar imaginar o próprio Jesus pregando dele mesmo a esses homens. Deve ter sido extraordinário. O coração deles ardia. E a gente vai perceber isso no texto desses homens caminhando, voltando, desiludidos, desanimados. Pós-ressurreição de Cristo, não viram nada, voltam para suas vidas, suas casas, lá em Emaús. E o próprio Jesus caminhando com eles ali, pregando o evangelho. E aí eles passam a entender de fato, após a pregação da palavra de Deus. E eu gostaria de trazer algumas aplicações para a gente nesta manhã, para esse texto. E o primeiro ponto é o perigo de não conhecer o evangelho. O perigo de não conhecer o evangelho. Não conhecer o evangelho nos faz querer fugir. Olha o versículo 13. Nesse mesmo dia, ou seja, o dia da ressurreição, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Então esses homens não entenderam a obra de Cristo na cruz, não viram Cristo ressurreto ainda, desanimaram, eles fugiram, eles viraram as costas para a cruz. E eles saíram de Jerusalém, de onde tudo acontecera, e voltaram para suas vidas comuns. E nós também temos virado as costas para o evangelho, nós temos tido vergonha do evangelho, como o texto de Romanos que nós lemos. Será que nós podemos falar como Paulo, eu não me envergonho do evangelho? E às vezes nós fugimos do evangelho porque pecamos. Qual que é a marca de quem está fugindo do evangelho? Pecar. Pecar deliberadamente. É não entender o evangelho, é falar, esse evangelho não é para mim. Eu não preciso dessa obra de Cristo. Eu abandono e dou as costas para o evangelho, eu fujo dele. Porque a palavra de Deus, ela nos constrange, ela vem de encontro a nós. E se de fato entendermos a palavra de Deus, ela vai nos machucar, porque somos pecadores. Agora, se eu não reconheço o meu pecado e não quero me arrepender, eu estou fugindo do evangelho.
Foi o que esses homens fizeram. Claro, irmãos, como crentes, salvos em Cristo Jesus, nós continuamos pecando, falhamos de vez em quando, pontualmente, nos arrependemos, temos um advogado que é Cristo, mas o verdadeiro cristão não vive na prática do pecado, ele se arrepende, mas aquele que vive na prática do pecado está fugindo do Evangelho. E nós fugimos do Evangelho quando não pregamos o Evangelho, e às vezes nós fugimos do Evangelho não pregando porque nós temos vergonha, nós temos medo, nós nos achamos insuficientes para pregar o Evangelho. Não sou sábio, não sou teólogo, não sou pastor, mas vamos lembrar da grande comissão, é para a igreja, ide, portanto, e fazei discípulo, é para todos nós. É para todos nós, essa missão cabe a todos os membros de igreja, a todo cristão, ide e fazer discípulo, porque um dia você foi discipulado, agora você tem que discipular outros. Então nós fugimos do Evangelho quando não queremos pregar o Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho. Também não conhecer o Evangelho nos faz perder a visão de Cristo. Olha o versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Será que você tem vindo culto após culto, pregação após pregação, mas ainda não tem conhecido Jesus Cristo? Será que você ainda não conhece o autor da vida? Aquele que morreu na cruz pelos seus pecados? Ou você ainda tem um Jesus Cristo ao seu bel prazer, do seu modo, à sua maneira? Um A com crase, do meu jeito? Não, é o Jesus que eu quero. O Jesus que eu quero, seria bonzinho, salvaria todo mundo. Mas o nosso Jesus é justo, é santo e não habita no meio do pecado. Por isso ele morreu na cruz para nos limpar, para que nós pudéssemos agora habitar com ele. Mas fora isso, se não é esse Jesus que a gente conhece, a gente está conhecendo um outro Jesus. Tem se pregado um Jesus bonachão lá fora. Um Jesus que faz a minha vontade. Um Jesus que me aceita como eu sou. Não importa a vida de pecado que eu vivo, Jesus me ama. É mentira. É mentira. Jesus odeia o pecado e odeia o pecador. A não ser que o pecador se arrependa. A não ser que o pecador confie na obra de Cristo na cruz. Então, eu posso vir para a igreja e cultuar a Deus e participar da Santa Ceia do jeito que eu sou. Esses dias inauguraram ali na capela da UFES uma igreja, não é contemporânea, mas outro nome lá, do movimento LGBTQI+. Ótimo, a igreja precisa. A igreja é dessas pessoas também que se intitulam a pessoa de todos nós. Mas quando nós entramos por aquela porta e ouvimos a mensagem, nós precisamos nos arrepender. A nossa resposta ao Evangelho é arrependimento e fé. Mas se eu não me arrependo, se eu quero viver a mesma vida que eu vivia outrora, eu não entendi o Evangelho, eu não enxerguei Jesus Cristo. Então, o Evangelho verdadeiro é renúncia, é transformação de vida, é arrependimento. É uma vida que eu vivia deliberada de pecados, de promiscuidade. Agora eu me converto, dou 180 graus e volto para a cruz. Eu estava indo para Emaús, agora eu volto para Jerusalém de novo, os pés da cruz, onde Cristo morreu. Terceiro, não conhecer o Evangelho nos leva à tristeza. Olha o versículo 17. Então ele lhes perguntou, do que estáis falando pelo caminho? Então eles pararam tristes. Esses homens estavam tristes porque eles tinham uma noção de evangelho completamente diferente. Eles acharam que Jesus ia libertar eles do poder de Roma, mas Jesus morre na cruz e não acontece nada. Jesus morre na cruz e esses homens ficam desiludidos. E como isso acontece com nós, irmãos? Se um ente querido meu falece e eu não tenho certeza do evangelho, minha fé rui. Se eu sou acometido de uma doença e não tem cura, uma doença incurável, e eu não tenho certeza do Evangelho, minha fé rui, eu fico triste. Se eu entro em colapso financeiro, se eu perco todos os meus bens, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. A nossa certeza é eterna, não é para as coisas deste mundo, a nossa certeza é de uma vida que está por vir. E isso deve trazer alegria e contentamento ao nosso coração. Filipenses 4,4, alegrai-vos no Senhor. E Paulo não para ele, fala de novo, alegrai-vos.
Ah, mas Paulo estava tudo ótimo com ele. Não, continua lendo. Naufrágio, chicote, teve que fugir. E posso tudo naquele que me fortalece. Porque ser cristão, irmãos, não é a ausência de guerra, mas é a paz em meio à guerra, é a paz em meio à tribulação. Apesar dos apesares, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos a certeza e esperança que Jesus vai voltar para nos buscar. E isso deve nos alegrar. Se nós conhecemos o verdadeiro Evangelho, nós nos alegramos. Claro que, como carnais, como homens falhos, pecadores que nós somos, a gente vai se abalar diante de uma notícia. A gente vai titubear ali. Mas isso não pode roubar a nossa paz. Isso não pode tomar lugar no nosso coração, da alegria de ser salvos em Cristo. E deixar a tristeza invadir nosso coração. Não, temos um Cristo vivo. E Ele há de vir para nos buscar e nos transformar nos corpos glorificados. Então, a tristeza não pode nos dominar. Quarto ponto, não conhecer o Evangelho nos faz achar que Cristo é pequeno. Olha os versículos 18 a 20. E um deles, chamado Clepas, respondeu: És tu o único viajante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que diz a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então esses homens agora têm uma imagem reduzida de Cristo. Você não conhece Jesus, o Nazareno, até operava milagre, era profeta, vimos cura, vimos ressurreição, mas vê as autoridades, os nossos governadores, crucificaram Jesus. E vou falar uma coisa, a gente até gritou: salva a si mesmo, você não fez tantos milagres, desce da cruz aí, se você é Jesus Cristo mesmo, o Filho de Deus. Esses homens começaram a ter uma visão reduzida de Cristo. Mas irmãos, Jesus Cristo não foi levado à cruz. Ele foi à cruz por mim e por você. Ninguém arrastou Jesus Cristo para a cruz. Ele se entregou por nós, por amor a nós. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Então Jesus Cristo não é pequeno. As autoridades não condenaram. O Pai o condenou na eternidade para que Ele pagasse o preço pelos nossos pecados. Então Jesus Cristo é muito maior do que a cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado pelos nossos pecados. Então esses homens enxergavam um Cristo muito pequeno. Um Cristo que foi condenado pelas autoridades, morreu. Já é 3 e tanto da tarde, cadê Jesus que não ressuscitou? Mas Ele vive, irmãos. Ele vive e vai voltar. Quinto ponto. Não conhecer o Evangelho nos traz uma compreensão errada da obra de Cristo. Versículo 21. Nós esperávamos que fosse Ele o que traria a redenção a Israel. Muitos dos judeus da época contemporânea ali de Jesus criam no Messias político, criam no Messias que iria tirar o povo da escravidão de Roma, da escravidão do império. Tinha que se pagar altos impostos para Roma, o povo estava cansado disso. Mas Jesus Cristo não veio para libertar o povo politicamente, economicamente falando. Jesus Cristo veio para libertar o povo dos seus pecados, veio para libertar o povo das amarras de Satanás. E esses homens, como muitos judeus, não compreenderam, porque eles tinham uma visão errada do Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo na cruz, mais nada. Politicamente falando, esse mundo está de mal a pior. Quantas ideologias, quantas leis toscas, quanta barbaridade no plenário, no Supremo, quantas coisas medíocres a gente tem visto. Homens que se acham donos da verdade, da lei, e julgam a lei a seu bel prazer, rasgando a Constituição. Mas Jesus Cristo não vai nos libertar disso não, irmãos. Se você crê em Jesus que Ele vai te libertar disso, desculpa, não vai. Mas Ele vai te libertar do pecado. E na eternidade nós viveremos uma lei justa e santa ao lado do nosso Deus. Então crê em Jesus Cristo para uma vida vindoura. Esse é o verdadeiro Evangelho, não é um Evangelho de prosperidade, de bênção, de curas. Pode até acontecer, não estou excluindo isso.
A gente pode ser próspero, a gente pode receber uma cura, um milagre pode acontecer, livramentos. Eu creio nisso o tempo todo. Eu creio que o Espírito Santo age e opera milagres o tempo todo. Eu não sou sensacionista por completo, não. Eu creio que na ação do Espírito Santo é o mesmo Deus de ontem, hoje, para todo sempre. Tem alguém enfermo, vamos orar. Deus pode operar ou não. Aí é a nossa oração com Deus. Mas o Evangelho é eternidade. O Evangelho é uma vida vindoura. Então, não podemos ter uma visão equivocada de Cristo, como esses homens tinham, um Jesus político. Sexto, não conhecer o Evangelho nos faz desacreditar do testemunho dos irmãos, 22 a 24. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e não achando o corpo voltar, afirmando ter visto uma visão de anjos, dizia que ele estava vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então a gente começa a ter uma fé minguante. As pessoas começam a pregar no púlpito, começam a testemunhar da palavra de Deus, mas Jesus está voltando. Minha bisavó já ouvia isso, minha avó ouvia, meu pai me contou disso, até hoje Jesus não voltou. Sinceramente, esse Jesus não vai voltar mais não. A gente começa a desacreditar das promessas da Bíblia. A gente começa a desacreditar dos sermões que a gente ouve. Isso aí, sinceramente, estou cansado de ouvir isso. Não aguento mais. Mas se a gente não tem uma compreensão do Evangelho, vai ser enfadonho ouvir um sermão. Vai ser enfadonho ouvir que Jesus Cristo está voltando. E pode ser que Ele volte para você quando você atravessar a esquina ali e ver um motorista doido te atropela e você venha a falecer. Pode ser que ele volte para você. Ou pode ser que ele volte para todos nós. A gente não sabe a hora, nem o momento, só o Pai sabe. Mas a gente não pode desacreditar do Evangelho. Não pode desacreditar daquilo que é pregado domingo após domingo. O Evangelho é vivo. O Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os pecadores, na qual eu sou o principal. E aí Jesus fica indignado com esses homens. Nécios, estive tanto tempo convosco, não entenderam ainda. Vocês são estudiosos da palavra e não compreenderam o que é o Evangelho. Aí ele começa a explicar o Evangelho lá do Pentateuco, lá de Gênesis até os profetas. E ele começa a falar de si mesmo. E nós, como batistas que somos, aliancistas, nós entendemos que a mensagem do Antigo Testamento reflete Jesus Cristo. Então, quando a gente vê que os homens, Adão e Eva pecaram, estavam nus e um animal é morto, aquele animal tipifica Jesus Cristo. Quando o cordeiro pascual é morto e o sangue é passado nos umbrais, aquele cordeiro tipifica Jesus Cristo. Quando o povo está em pecado e Deus manda a serpente é levantada no deserto, aquela serpente tipifica Jesus Cristo. Nós fomos picados pelo pecado, mas Jesus Cristo foi levantado no madeiro. Então cabe a nós olharmos e termos fé na obra de Cristo. E quantas outras passagens do Antigo Testamento apontam para Cristo. Esses dias eu estava lendo Esther e não tem menção de Deus, de Jesus, de nada em Esther, né? E eu falei, gente, onde está o Evangelho aqui? Para mim está no Purim. Lembrar do que Jesus Cristo fez, lembrar da salvação. Então, tudo isso, o Antigo Testamento, são formas, símbolos, Hebreus vai falar isso, que apontam para Cristo. E ele começa a apresentar o Evangelho. O Cordeiro de Deus tinha que morrer para que o pecado fosse aniquilado, para que o pecado fosse extirpado. Embora sangue de bodes e cordeiros não era suficiente, precisou do próprio Deus vir uma única vez para acabar com o pecado. Mas aquele sangue que era derramado em prol dos pecados, o sacerdote, o sumo sacerdote uma vez por ano, Jesus Cristo, o sangue Jesus Cristo, que foi derramado na cruz. Então Jesus Cristo começa a pregar o Evangelho para esses homens, e agora os olhos deles começam a se abrir. E a gente entra no segundo ponto, quando somos expostos ao verdadeiro Evangelho. E aí, quando somos expostos ao verdadeiro Evangelho, nosso coração arde com a verdade. Olha o versículo 32. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava, quando ele nos expunha as Escrituras? Será que o seu coração não está ardendo por Jesus Cristo e você ainda não tomou uma decisão por Cristo?
Será que o seu coração não arde sermão após sermão, mas você ainda está resistente à obra de Jesus Cristo, à ação do Espírito Santo na sua vida? Será que hoje mesmo o seu coração não está ardendo aí por andar nos caminhos do Senhor, por se lançar aos pés da cruz, por reconhecer Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? O nosso coração arde, irmãos, quando somos expostos ao verdadeiro Evangelho, e nós precisamos responder essa resposta. Nós precisamos responder a essa pregação com arrependimento e fé, com fé e arrependimento. Fé e arrependimento precisam fazer parte da vida do cristão. Será que seu coração não tem ardido domingo após domingo com as pregações que são sido feitas aqui? Será que seu coração não está em chama e você ainda está relutante? Abra mão do seu pecado, irmão. Abra mão dessa vida. Abra mão desse mundo em trevas. A única esperança, a única solução é Jesus Cristo. Não há esperança nas coisas do mundo lá fora. Não há esperança em emprego, em bons salários, em uma família perfeita. A esperança é Cristo. Essas coisas são consequências. Essas coisas são consequências de uma vida aos pés de Jesus Cristo. A nossa esperança deve ser Cristo. Terceiro, quando somos expostos ao verdadeiro Evangelho, nós retornamos ao lugar de esperança e comunhão. Versículo 33, na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 12 e os que estavam com eles. Eu não sei como que anda a sua vida, se você está distante da cruz e caminhou para Emaús. Hoje é dia de voltar de Emaús para a cruz. Hoje é dia de voltar. Não importa a hora, não importa o momento. Vamos lá, voltar aquele cálculo. Os irmãos saíram umas 3h30, 4 horas, caminharam umas 2 horas, chegaram umas 6h30, 7. Aí lavaram os pés ali, jantaram com Jesus. E, meu Deus, era Jesus que estava conosco. E aí esses irmãos saem por volta de umas 8 horas. Vamos colocar mais cedo, 8 horas. 8 horas da noite, esses irmãos saem numa estrada perigosa, sem luz nenhuma. Se tivesse uma lua, ótimo, mas se não, era um breu total. Não tinha energia elétrica, não tinha nada disso. E esses homens então voltam 2, 3 horas de caminhada. Chegaram 10, 11 horas da noite para se reunir. Uma resposta pronta, ativa. Eles largam tudo. Meu Deus, era Jesus. Vamos voltar e contar para os outros. Quando a gente está exposto ao verdadeiro Evangelho, a gente tem vontade de estar reunido em comunhão. E se você não está reunido, não está em comunhão, está em Emaús, volte para Cristo hoje. Larga tudo, não importa as horas, não importa o momento, volta. Não importa o perigo, não importa o que vai acontecer, volta para a cruz. Larga Emaús, deixa Emaús para lá. E vamos estar juntos, irmãos. Se a gente entender o Evangelho, vamos estar em comunhão, vamos estar sólidos, vamos estar aquecendo uns aos outros. No frio do deserto, ali, a gente precisa estar juntos, o calor humano aquecendo, a gente precisa de mais comunhão. Eu tenho sentido, confesso aos irmãos, falta de comunhão, da gente estar junto ali, e vão marcar, vão sair, inclusive já deixar aberto aqui, abre um parênteses, terça-feira, os jovens, nós iremos assistir o filme Som da Liberdade, às 19 horas no Shopping Boulevard. Todos aqueles que puderem estar conosco, vamos às 19 horas, Shopping Boulevard, Som da Liberdade. Então, vai ser um momento de lazer, de comunhão e de assistir esse filme tão criticado aí pela esquerda, né? Vamos estar participando. É disso que a gente precisa como igreja, estar junto ali, marcar um churrasco, vamos tomar um café na casa do outro. A gente precisa estar mais envolvido uns com os outros, porque quando a gente é exposto ao verdadeiro Evangelho, a gente tem vontade, a gente volta, a gente não interessa a hora, vamos junto ali, estar com os irmãos. E eles se reuniram com os 11 e mais os outros grupos e falaram. Olha o terceiro ponto. Quando somos expostos ao verdadeiro Evangelho, nossos lábios proclamam a ressurreição de Cristo. Versículo 35. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho, como o reconheceram no partir do pão. Então esses homens voltaram agora de Emaús, voltaram tarde da noite, encontraram os 11 ali reunidos, mais um grupo, e falaram: Jesus Cristo vive, nós o vimos. Jesus Cristo vimos. Jesus Cristo vive, nós o vimos. E tem mais, nós tomamos ceia com Ele. Ele partiu o pão, a gente estava junto ali.
Se fosse um fantasma, irmão, não ia comer. Se fosse um espírito, não ia partir um pão. Era o próprio Cristo ressuscitado. E é esse Cristo que a gente vive, crê, e é esse Cristo que nós devemos proclamar. É esse Cristo que nós devemos levar no ID. Jesus Cristo vive, irmãos. Jesus Cristo vive. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar todos aqueles que foram lavados no sangue de Jesus. Então, irmãos, hoje é dia de voltar de Emaús. Hoje é dia de resgatar a esperança no único que pode nos trazer a verdadeira esperança, que é Cristo Jesus. Abandone Emaús, volte para Cristo. Abandone Emaús, se lance aos pés da cruz. Que Deus possa falar mais ao coração de cada um. E você que está afastado da cruz, está em Emaús, até já ouviu o Evangelho, conhece o Evangelho, mas está distante, volte para Cristo. Hoje é dia de entregar a sua vida, não vou fazer nenhum apelo, pedir para você levantar a mão, nada disso. Mas se você sentiu o seu coração ardendo, procure, pode me procurar, o pastor João está ali fora, qualquer diácono, pastor Vanderlon está aqui também. Procure qualquer irmão e confesse que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador. E você que está caminhando, mas está cabisbaixo, desesperançoso, irmãos, nossa esperança é Cristo, nossa esperança é Jesus. Amém.